Olá, sexta-feira já chegou e eu convido você a me fazer companhia nessa noite no Jornal Band Minas, que está no ar. Plantonista é suspeito de omissão de socorro. Idosa morre depois de pedir para ser atendida por 2 vezes. Depois de 20 dias sob ameaças, polícia resgata mãe e bebê que eram mantidos em cárcere privado. Suspeitos de crimes bárbaros. Dupla que teria assassinado bebês discute na delegacia. Vem mais um aumento por aí. Agora reajuste é na tarifa de táxi. E ainda futebol, as novidades no Cruzeiro e o clima no Atlético você confere agora. Um agente de saúde do SAMU que estava de plantão em Nova Lima é suspeito de não prestar socorro imediato a uma idosa com hemorragia interna. A vítima morreu depois de pedir para ser atendida por 2 vezes. A filha de Aide está grávida de 4 meses. Inconformada, prefere não aparecer, mas conta que a mãe era professora, ajudou muita gente e morreu sem apoio. Ela ajudou na formação de pessoas para chegarem até mesmo onde esse, se eu posso dizer isso, infeliz chegou. E aí eu fico me perguntando, e se fosse a mãe dele, um familiar dele? O velório de Aide das Graças Valadares, de 67 anos, foi neste cemitério em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo familiares, ela passou mal em casa nesta quinta-feira à noite, ao ver uma briga entre 2 vizinhas. Por causa da confusão, a Polícia Militar e a Guarda Municipal chegaram ao local. Enquanto os militares faziam os primeiros atendimentos, um agente da Guarda foi até o posto do SAMU, que fica, olha só, do outro lado da rua, pedir atendimento. Mas o enfermeiro que estava de plantão se recusou a vir até o local. Por causa da gravidade do caso, o guarda foi novamente ao SAMU e mais uma vez teve o pedido de ajuda negado. Só falou que só iria até o local se fosse acionado via central do SAMU. Eles só vieram a chegar no local 25 minutos a 30 minutos depois que o fato ocorreu. O enfermeiro José Antônio Teles, de 47 anos, foi detido para prestar esclarecimentos, mas liberado por falta de provas. A Polícia Civil vai investigar se houve omissão de socorro. A Aide foi levada para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes e morreu minutos depois por hemorragia interna. A família não se conforma com o fato dela ter morrido sem socorro, mesmo morando em frente ao SAMU. Isso aí não justifica a regra nisso. Então, para salvar uma vida, né? Eu acho que faltou interesse mesmo deles. Uma mulher e o filho dela, de 1 ano, foram resgatados por policiais depois de serem mantidos por 20 dias em cárcere privado por um traficante em Santa Luzia. Wilder Antônio Soares, de 34 anos, traficante, foi preso no início da noite desta quinta-feira. Ele estava na casa da mãe dele, no bairro Palmital, em Santa Luzia, onde mantinha a ex-esposa, de 22 anos, e o filho de 1 ano e meio em cárcere privado, por não aceitar o fim do relacionamento que durou cerca de 4 anos. De acordo com a polícia, a mulher foi resgatada após ficar 20 dias sob ameaças de morte e agressões. Ele agredia dando socos nela, chutes, batendo nela. Ele já tinha uma medida protetiva contra ele, em que determinava que ele não comparecesse, não chegasse a menos 150 metros dela. Ele não estava obedecendo. As agressões contra a mulher eram constantes durante o tempo em que ela ficou em cárcere privado. No último sábado, ela chegou a ser levada para uma unidade de pronto atendimento com suspeita de hemorragia. Ela foi levada pelo próprio autor. Para garantir que a mulher não denunciaria a situação, ele ficou do lado de fora com o filho. Com medo, a mulher acabou desistindo do atendimento e acabou retornando para casa, onde ela seria mantida em cárcere privado em companhia do filho. Essas imagens mostram os hematomas nos olhos da vítima. A polícia ainda investiga a participação da sogra da mulher e amigos do autor no caso. Ela era mantida refém em várias casas de amigos dele, inclusive na casa da sua mãe, onde ela estava presente. A gente vai investigar a participação, se ela tinha conhecimento ou não. A polícia chegou até Wilder após denúncia da mãe da vítima, que soube da situação através de mensagens de celular que a filha enviava durante momentos de distração de Wilder. Nelas, a vítima relatava a situação pela qual estava passando e que, se a polícia fosse acionada, ela e o filho morreriam. Na delegacia, com mais calma, ela confirmou as agressões, a situação que ela vivia com ele e o mal que ele vinha fazendo com ela e também com o filho, que apesar de não estar machucado, mas estava dentro daquele ambiente
complicado, de constrangimento e de violência à própria mãe. O Wilder já tem passagem pela polícia por tráfico, homicídio, porte ilegal de armas e roubo. E agora irá responder também por sequestro, ameaça e cárcere privado. Para a polícia, ele negou que mantinha mulher e filho em cárcere e na delegacia ficou calado diante dos jornalistas. Um outro crime bárbaro envolvendo crianças teve um desfecho hoje com a apresentação do suspeito de assassinar o casal de gêmeos e a mãe deles que viviam em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Aos jornalistas, Antônio Moreira Pires, suspeito de assassinar a tiros Isabela Gianvecchio e os gêmeos de 1 mês e meio, Ana Flávia e Lucas, diz ter sido enganado pelo suspeito de ser o mandante dos crimes e pai dos bebês, Matusalém Ferreira Júnior. Eu lamento muito, eu estar envolvido nisso daí, porque ele me iludiu nesses proceder aí, que eu acabando destruindo a minha vida, que uma coisa que eu nunca fiz na minha vida e não faço em hipótese nenhuma com nenhuma pessoa, com nenhum ser humano. O ser humano não foi feito para tirar a vida. Ainda na delegacia, antes de serem levados para a penitenciária de Uberaba, houve uma discussão entre os dois. Por que ele fez isso? Rapaz, os filhos eram seus, cara. A mulher era sua. Por que você foi aquele proceder lá, eu não tenho um filho fora com outra mulher, não, da minha família, não. Eu tenho uma com a minha esposa. Por que você foi fazer isso? Você que fez esse serviço. Segundo a Polícia Civil, a investigação possui elementos suficientes para comprovar que Matusalém contratou o Antônio para cometer os crimes, porque não queria assumir a paternidade dos bebês, fruto de uma relação extraconjugal. Uma perseguição policial terminou em troca de tiros no bairro Jaqueline, na região norte da capital. Um dos criminosos morreu e outros 2 foram socorridos e permanecem em estado gravíssimo. Os suspeitos baleados circulavam de carro pelas ruas do bairro Jaqueline quando foram abordados pela polícia militar. Antes mesmo das viaturas chegarem no reforço, eles começaram a atirar contra a guarnição e deslocando pelas ruas do bairro e efetuando tiros. Durante a perseguição houve troca de tiros. Carros e casas foram atingidos por balas. Os ocupantes do veículo, mesmo depois de baterem em um muro, continuaram a atirar contra os militares. Este vídeo mostra o momento em que um dos baleados tenta sair do automóvel. Os 3 rapazes alvejados foram socorridos e levados para o Hospital Risoleta Neves. Um deles já chegou ao local sem vida e foi identificado como Wesley. A vítima já tinha passagem pela polícia. Tive essa informação, mas ainda não tive detalhes de qual crime, Mas sei que ele estava com mandado de prisão em aberto. Durante o tiroteio, muitas pessoas estavam na rua. Tentamos um relato dos moradores, mas ninguém quis gravar entrevista. A lei do silêncio predominou. Ainda de acordo com a polícia, o carro onde estavam os suspeitos possui características semelhantes à de um veículo usado em uma tentativa de homicídio em novembro do ano passado aqui na capital. O crime aconteceu próximo a uma agência dos Correios. Tinha um PM no local, o PM tentou interferir no assalto e foi alvejado por marginais. E as características do veículo é muito coincidente com essa Paraty. Moradores de São José da Lapa impediram a circulação dos ônibus que ligam a cidade a Belo Horizonte durante uma manifestação na manhã desta sexta-feira. Cerca de 100 usuários do transporte coletivo de São José da Lapa, na Grande BH, participaram da manifestação. Uma faixa foi afixada no portão da empresa responsável pelo transporte entre a cidade e Belo Horizonte. A principal reivindicação é a melhoria da qualidade do serviço por meio do aumento do número de ônibus e da ampliação do quadro de horários. A passagem custa R$ 4,15. Os patrões estão querendo mandar a gente embora porque a gente só chega tarde no serviço, está reclamando da passagem, que eles falaram que não está aguentando mais pagar a passagem nossa. Todo mundo está querendo ser mandado embora por causa disso, porque aqui dentro da cidade não tem serviço para nós temos que ir para o centro e tem que ter ônibus para a gente ir. Os manifestantes se reuniram na porta da garagem da empresa no início da madrugada desta sexta-feira. Com isso, os ônibus que ligam São José da Lapa e Belo Horizonte não circularam durante a manhã. Com isso, muitos trabalhadores não tiveram como chegar à capital mineira. Para tentar resolver o problema, o supervisor de tráfego da empresa se reuniu com representantes dos bairros da cidade, que apresentaram as principais reclamações. Depois de ouvir os questionamentos, o representante da empresa se comprometeu a avaliar o que pode ser melhorado. Vou marcar uma reunião lá na CETOP para ver cada representante desse para ir lá com a gente. E a CETOP autorizando, que eu já vou fazer isso aqui agora,
A gente já marca o dia, vão lá e discute, pode implantar no pedido deles que estão fazendo. Quem participou da reunião considera um avanço a abertura de um canal de contato permanente entre usuários e a empresa, para que as melhorias sejam cobradas. Eu sairia satisfeito, e todos os meus companheiros que estão lá dentro, se a gente vê o cumprimento do que está sendo tratado. Em relação à primeira reportagem exibida no Jornal Band Minas de hoje sobre a denúncia de omissão de socorro de um enfermeiro do SAMU, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde lamentou o ocorrido e informou que já está averiguando todos os fatos. A Secretaria afirmou ainda que, na rotina, o acionamento de ambulância do SAMU deve ser feito por meio do telefone 192. Entretanto, existem casos em que, excepcionalmente, a rotina pode e deve ser alterada. A Secretaria informou que fará a discussão do caso para organizar um novo treinamento de equipe. E a seguir divulgada a lista do Cruzeiro para a Libertadores e ainda as novidades da equipe celeste e o clima no Atlético após a derrota. É daqui a pouquinho. Agora são 7h01.